Oi, gente, eu estou aqui tentando me recuperar de uma rouquidão. Eu tive uma gripe muito forte esses dias e fiquei totalmente afônica, sem voz, e hoje eu estou conseguindo falar. Bem, vocês já tinham ouvido falar de Alma Becker, que é a personagem central da história para esse final de semana? Eu confesso que eu não tinha ouvido falar, não conhecia nada sobre ela e fui pesquisar, porque eu gosto sempre de saber um pouco mais sobre quem eu estou contando. Eu achei incrível a história desta mulher, queridos. Infelizmente, eu não encontrei nenhum site, nenhuma fonte em português para que eu pudesse compartilhar com vocês o link para quem quisesse saber um pouco mais sobre ela. Eu achei a história dela na Enciclopédia Adventista Americana, o texto está em inglês, e eu achei linda a história dela. O que vamos contar na historinha, realmente, é claro, é verídico, mas aqui no texto em inglês, você vai poder ver assim com mais profundidade e beleza a história dessa mulher que dedicou 33 anos de sua vida à educação, né? A educação adventista. É, teve a visita de Ellen White, é, fez a sua trajetória, né, profissional com base também nos ensinos de Ellen White, se destacou, né, de maneira muito merecida pelo seu assim, o seu trabalho tão de tanta dedicação e de tanto esforço e em meio a tantas dificuldades que essa mulher enfrentou ao longo de toda a sua vida, né? Enfrentou um luto assim, quase que ao mesmo tempo do filho e do marido, enfim, é uma história muito bonita. Eu encontrei algumas fotos na enciclopédia, né? Como eu mencionei para vocês, vou deixar o link aqui para quem quiser ler o texto e algumas fotos dela, né? Ela faleceu aos 103 anos, olha que coisa linda, né? Dormindo. Durante o sono, ela veio então a falecer. Bem, e na história vamos comentar sobre um episódio muito triste que ela viveu na infância com um professor, né? E naquela época eu também não sabia disso, descobri fazendo a pesquisa. Até pouco tempo atrás existia essa ideia, né, de se colocar na cabeça da criança um chapéu em forma de cone para humilhar essa criança ou deixá-la de castigo quando ela fazia algo errado, quando ela fazia alguma travessura, ou quando o professor, na ideia dele, achava a criança burra. Que coisa triste, né? E foi o que Alma quase enfrentou, né? Conforme vamos contar na história. Então, eu acho bem interessante, se você puder, levar essas imagens, exibir num telão enquanto você conta a história. Vai ser muito interessante, né? Quantas crianças, quantos de vocês não têm aí na lembrança um professor ruim? Alguém que, quem sabe, te humilhou, não te entendeu, não te compreendeu. Alguém que você esperava uma atitude, né? Mais amorosa, mais paciente, e você teve exatamente o contrário. Alguém que você tinha medo até de fazer perguntas, de tão rude que era o professor, enfim. Eu tenho algumas lembranças, infelizmente, né, a partir ali do ensino médio, de professores assim, né, que a gente tinha medo, eram muito rude, mal educados, grosseiros, né? Então as crianças poderão se identificar também com essa história. E quem sabe ali durante a história você dê uma palavra de ânimo para elas. Hoje elas têm a liberdade de falar, né? De contar para um adulto quando se sentem humilhadas ou não atendidas, né? Devemos sim respeitar os professores, mas eles também, é claro, devem respeitar por sua vez as crianças, né? Independente da idade ou de suas limitações. Bom, para a introdução é isso. Então vamos à história. Olá, queridos! Vocês já ouviram a palavra bullying? Ah, acredito que sim, né? O que significa bullying? Sim, exatamente. Então o bullying não é nada legal, né? É algo muito ruim de se fazer com alguém e nós também nos sentimos muito mal quando alguém faz bullying conosco. Na história de hoje, vamos ouvir sobre uma menina que sofreu bullying.
de uma maneira muito terrível. E sabe quem foi que fez esse bullying com essa menina? O próprio professor dela. Bem, eu vou contar para vocês a história de Alma Becker. Esse era o nome dela, Alma Becker. Alma Becker era uma criança bastante tímida, mas ela era uma menina que gostava muito de aprender. Bem, ela gostava muito de aprender, mas, no entanto, decidiu que não mais queria ir à escola. Sabe por quê? Porque o professor dela ficava chamando ela de burra. Ele ficava dizendo: "Ah, você é muito burrinha mesmo. Olha que coisa terrível." Alma ficava cada vez mais triste e ela sentia tanto medo desse professor que não conseguia mais aprender. Isso acontece, não é mesmo? Quando estamos com muito medo, isso causa um bloqueio na gente, não é mesmo? Um dia, o professor ficou tão furioso porque ela não conseguiu soletrar uma palavra que disse para a menina que iria fazer um chapéu de burro para ela usar durante a aula. Olha que coisa terrível, que coisa feia que esse professor fez com essa menina, não é mesmo? Veja só essa imagem. Naquele tempo era comum os professores usarem esse tipo de chapéu quando queriam humilhar uma criança, quando queriam que ela se sentisse com medo do professor ou quando queriam dar à criança um castigo. Que coisa feia, não é mesmo? Nós temos que respeitar nossos professores, mas os professores também devem respeitar os seus alunos, não é mesmo? Pois bem, Alma Becker ficou com tanto medo de ter que usar esse chapéu, que ela ficou doente. Teve uma febre muito alta, uma febre tão alta que não pôde continuar indo à escola. Ela ficava delirando e repetia: burra, burra, burra. Que coisa triste. Veja só como estava o psicológico dessa pequena menina. Bem, o problema é que ela não contou para ninguém o que estava acontecendo. Por isso, criança, nós devemos sempre contar aos outros as coisas ruins que acontecem conosco, não é mesmo? Quando ela melhorou, a Alma não quis mais voltar para a escola. Ela disse que preferia ficar ajudando a cuidar da irmãzinha que tinha nascido. Só depois de um tempo, ela contou a verdadeira razão de não querer mais ir à escola. A mãe de Alma ficou muito angustiada quando soube disso, mas a avó da menina trouxe a ela uma boa notícia. Ela disse que aquele terrível professor finalmente tinha sido mandado embora da escola e que agora havia ali uma professora muito bondosa naquele lugar. Alma ficou tão feliz que decidiu voltar à escola. Ela desejava voltar a estudar, apesar de ter acreditado que ela realmente era uma menina burra. Mas então Alma conheceu a senhorita Gold. Esse era o nome da professora. Então tudo mudou. A professora ajudou Alma a aprender a ler e escrever. E também fez ela entender que ela era uma menina muito inteligente. Quando aprendeu a ler, Alma conheceu um mundo novo. Ela começou a ler os escritos dos pioneiros da Igreja Adventista e também começou a ler os escritos de Ellen White, o que Ellen White havia escrito sobre educação também. E um dia, quando ela já era adulta, ela se tornou a primeira professora a dar estudos bíblicos para os seus alunos lá nos Estados Unidos. Alma foi uma excelente professora, tanto que ela se tornou professora dos professores. Alma passou por várias tristezas, momentos ruins na sua vida depois de adulta, mas ela foi feliz dedicando a sua vida à educação. Trabalhou durante 33 anos para a Igreja Adventista. Ela foi convidada para ensinar professores cristãos a como dar aula. E tudo isso porque alguém acreditou nela e a tratou com amor e respeito.
Alma dizia que a senhorita Gold não tinha sido apenas uma professora. Ela tinha sido um anjo enviado por Deus. Tem um texto na Bíblia que está em Provérbios, capítulo 31, versículo 26, que diz o seguinte: quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. E assim foi aquela professora para aquela menininha que tanto havia sofrido, mas que se tornou uma grande mulher, uma grande educadora. Então, essa história nos ensina pelo menos duas lições. A primeira é que ninguém, não importa quem seja, não importa a posição que ocupe, ninguém pode tratar mal as outras pessoas. E a outra lição é que Deus sabe do nosso valor. Sim, Deus sabe o seu valor. E Ele coloca pessoas especiais em nossa vida para nos ajudar a sermos bons alunos, bons filhos e bons cidadãos. Lembre-se que devemos tratar bem todas as pessoas. Tratar as pessoas da maneira como Jesus nos trata e da maneira como Jesus quer que tratemos as outras pessoas. Se vocês virem alguém sendo maltratados, contem a um adulto e peçam ajuda. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos sofrendo. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, muito obrigado por essa história tão linda de superação da menina, dessa mulher chamada Alma Becker. Nos ajude a nunca fazermos com ninguém aquilo que aquele professor fez. Nos ajude a tratarmos os outros com carinho e respeito, assim como o Senhor nos trata. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.